Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal é feito para você, estudante, para te auxiliar na sua jornada acadêmica. Você que está estudando para a prova, você que está estudando para aquele trabalho que o professor te pediu, até mesmo você universitário, sejam todos muito bem-vindos. Hoje mais uma aula para o nosso módulo de Geografia e estamos falando ainda de industrialização, né? Já demos uma olhada no processo de industrialização que o Brasil enfrentou ao longo da história e chegamos na década de 90, onde vai acontecer um novo surto industrial. Esse novo surto industrial que ocorreu no mundo todo, que veio de cima para baixo, né? Era a época do neoliberalismo, onde o alvo era levar recursos desses países altamente desenvolvidos para novos mercados de consumo, onde esse capital ele era investido principalmente em países subdesenvolvidos, para dali ter matéria-prima disponível, mão de obra barata e disponível, e assim baratear o seu custo de produção, elevar os seus lucros e se tornar cada vez mais competitivo essas transnacionais. Então vamos lá, vamos ver como é que isso aí vai se proceder. Como foi que isso aí se procedeu? Na década de 90, ocorre uma reorganização geográfica do capitalismo mundial, marcado pelo aumento dos investimentos diretos das grandes corporações internacionais, isso nos países subdesenvolvidos, sobretudo aqueles que estavam se industrializando, né? Que estavam já industrializados, como foi o caso do Brasil. Diversos fatores contribuíram para desencadear esse processo, e os mais importantes nós destacamos aqui. Primeiro, a saturação dos mercados consumidores dos países desenvolvidos, fato que exigiu das transnacionais a conquista de novos mercados. A rápida obsolência das máquinas industriais dessas empresas, imposta pela chamada terceira revolução tecnológica, né, que impõe a necessidade de constante investimento em tecnologia. O problema foi parcialmente solucionado com a transferência desses equipamentos obsoletos para países dependentes, como o Brasil, é claro, onde esses equipamentos eles ganharam uma sobrevida. Onde não se tinha uma tecnologia considerada, então uma tecnologia obsoleta vai ter absorção. Né? A brutal concorrência entre as próprias transnacionais, detonada pela ascensão das economias do Japão e dos países da Europa Ocidental, isso estimulou uma corrida pelos novos mercados nos países pobres e os abundantes recursos naturais encontrados nesses países, especialmente fontes de energia e matéria-prima estratégica. Essa colossal expansão das transnacionais contou com o decisivo apoio dos governos de seus países de origem e também pela submissão dos países dependentes. E esses países de origem eram geralmente ricos e poderosos, apresentando muitos interesses econômicos em comum, e esses países contam ainda com eficientes instrumentos de pressão sobre o crédito dos países subdesenvolvidos, pois são os principais financiadores dos organismos financiadores, como é o caso do FMI, do Banco Mundial, da OMC, que exercem forte ingerência nas políticas internas e externas dos países mais pobres. A imposição do modelo econômico neoliberal por parte desses organismos internacionais talvez seja o exemplo mais contundente de ingerência mundial dos países subdesenvolvidos, dos países desenvolvidos sobre daqueles que integram o G7, né? Que são os grupos dos países mais ricos, onde lá estão Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, o Reino Unido, Itália e o Canadá. E tudo isso trata-se do neoliberalismo, que é o termo usado para definir uma corrente da economia que prega a retirada do Estado das atividades produtivas. O seu uso vem crescendo desde meados da década de 80, quando os economistas da chamada Escola de Chicago propuseram que o capital privado investisse em setores até então controlados pelo Estado. E na última década,
esse termo voltou à mídia em função das declarações do economista americano Joe Williamson, que propôs a ideia do consenso de Washington, que pregava a utilização integral dos conceitos neoliberais como um instrumento para a expansão do capitalismo. Entre o governo dos Estados Unidos e instituições como o FMI e o Banco Mundial, havia um consenso entre aspas. Por quê? Porque sobre alguns pontos principais, de acordo com o consenso de Washington, os países deveriam, em súmula, promover uma reforma fiscal, ou seja, uma reforma no sistema de criação e de arrecadação de impostos, para que as empresas pudessem pagar menos e tornar-se mais competitivas, promover o corte de salários e a demissão de funcionários públicos em excesso, bem como implementar mudanças na Previdência Social, nas leis trabalhistas e no sistema de aposentadoria, tudo isso para diminuir a dívida do governo, que é a chamada dívida pública, e, consequentemente, a necessidade de arrecadação. Aí, quando o cara olha para mim e diz que a privatização ela não é um atestado de incompetência do Estado, tá aí a prova disso. Além disso, o consenso de Washington propunha completar a abertura comercial, propunha também a eliminação de restrição para a entrada e saída de capital e a privatização de empresas estatais, e a prática neoliberal de minimizar a intervenção estatal na economia orientou as políticas socioeconômicas adotadas pelo Brasil e Argentina nos anos de 1990 sob a supervisão dos organismos de crédito internacional. Em ambos os casos, o neoliberalismo pode ser observado sobre dois aspectos, sobre duas óticas: a privatização de grande parte das indústrias de base estatal e a queda brutal das barreiras comerciais e, principalmente, a queda das barreiras de envio de remessa e de saque de remessa. No Brasil, em particular, foram privatizadas a CSN, a Cociba, a Uzi Minas, entre outras inúmeras estatais do setor de base, muitas vezes vendidas a preço baixíssimo. A menor parte dessas indústrias foi adquirida, a maior, né? Parte dessas indústrias foi adquirida por capital estrangeiro. As privatizações foram, em geral, seguida de demissão dos funcionários devido às inovações tecnológicas produzidas pelos novos proprietários. Além disso, aumentou a remessa de lucro às matrizes, situadas quase sempre nos países desenvolvidos, né? Isso aí é uma regra. Calcula-se que na década de 1980, cerca de 300 bilhões de dólares foram remetidos da América Latina para as matrizes das transnacionais. Diante de tudo isso, faz muito sentido quando Raul Seixas cantava que a solução era alugar o Brasil. Só que, na verdade, acharam melhor não só alugar, mas também vender. Vender uma propriedade que pertencia ao poder público, né? E aí, quando você olha essa cifra, 300 bilhões de dólares que saíram do nosso país, que deixou de ser reinvestido no nosso país, isso nos deixa frustrante. Mas são os formadores de opinião que nos dias das eleições o pessoal vai lá escolher para representar os seus interesses. Agora, será que são seus interesses de fato, você trabalhador, você estudante, você dona de casa, são seus interesses que estão sendo assistidos diante de tudo isso? Mas vamos para frente. É essa nova realidade que torna a adoção do neoliberalismo questionável do ponto de vista dos interesses nacionais. A chegada de novas empresas estrangeiras quase sempre é acompanhada de ingresso de novas tecnologias, o que geralmente é prejudicial tanto para a classe trabalhadora devido ao aumento do desemprego estrutural, como para empresários nacionais. Os empresários nacionais, eu acredito que são os que mais sofrem com isso, porque esses geralmente não conseguem competir com as grandes transnacionais nos leilões de privatização. Esses leilões que são realizados pelo BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Que contradição! Esse banco, esse órgão, ele inicialmente foi pensado e criado por Vargas para fomentar a indústria nacional. E aí agora?
também passaram mais da metade da década de 90 sem competir no mercado propriamente dito, pois sua tecnologia obsoleta, quando comparada das multinacionais, apresentava sempre menor produtividade, não tinha como competir. Por isso que muitas nacionais, muito do empresário privado do, do Brasil, quebraram nesse período. Tá? Esse tipo de desemprego deriva da mudança radical recentemente promovida pelas tecnologias usadas no setor produtivo. Constitui o desemprego decorrente da eliminação do posto de trabalho e até de profissões devido à implantação de tecnologias típicas da terceira revolução industrial. As novas profissões que estão surgindo, por outro lado, são incapazes de absorver um número de trabalhadores suficiente para compensar os postos de trabalho eliminados. Enfim, é essa mudança na produção que produz o chamado desemprego social. Tá, professor, mas e aí, diante de tanto problema e diante de tanta coisa que não pode mais ser revogada, qual a solução? A solução seria uma reestruturação do sistema governamental, uma reestruturação do sistema público de arrecadação, uma redistribuição da renda, um investimento maciço em qualificação e escolarização. Tá? Quando você vê as estatísticas, quando um preso para o Estado ele custa R$ 1.900 e você, trabalhador, tem que viver à custa de R$ 1.200, então é uma contradição muito grande que a população, por falta de esclarecimento, ela não consegue enxergar. Tá? Ao invés de construir presídios, por que não constrói escolas técnicas? Para que esse elemento, esse empecilho social, ele seja resolvido com qualificação, gente. Mas isso não é do interesse de quem está lá em Brasília formando as opiniões, não. O que eles querem é justamente uma população alienada, para eles continuarem mandando e desmandando e fazendo daquilo ali, dos nossos recursos, bode expiatório para suas riquezas, para aumentar as suas riquezas. Infelizmente, essa é a realidade. E o povo sempre passivo a tudo isso. Turma, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Não esqueça de acompanhar os conteúdos do nosso canal. Não se esqueça de compartilhar os nossos conteúdos para que assim a gente alcance o maior número possível de pessoas. Considere também se tornar inscrito do nosso canal. Considere deixar o seu like, se isso foi interessante para você, porque é dessa forma que você mostra ao YouTube as relevâncias desses conteúdos aqui para a plataforma. Fiquem todos bem e até uma próxima.